Oremos. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo, buscando a santidade de Jesus, buscando a mente de Jesus, o temperamento de Jesus. Dá-nos, Pai, a Tua bênção nesta noite. A maior de todas as bênçãos depois de Jesus Cristo é o derramamento do Espírito Santo. Pelos méritos de Jesus, dá-nos esta bênção, para entendermos Tua profecia, para pregarmos a Tua profecia, para prepararmos um povo para a Tua breve volta. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Então, queridos, ontem nós estudamos com vocês sobre a progressão de tempo na profecia de Daniel. Entregamos para vocês um gráfico ontem, mostrando que a profecia de Daniel, a beleza da profecia de Daniel não é a repetição dos impérios, no capítulo 2, 7, 8 e 11, mas é a progressão no tempo. Não tem como alguém inventar isso, porque claramente se vê que o capítulo 2 foi até 476 depois de Cristo, o capítulo 7 nos leva até 1798 depois de Cristo, e o capítulo 8 nos leva até 1844 depois de Cristo. Vocês receberam? Não, pode dar para eles. Não, isso é o de ontem. Esse é o de ontem. Capítulo 8 nos leva até 1844. São datas irrefutáveis. E, obviamente, se os 3 primeiros blocos proféticos seguem essa sequência, essa progressão no tempo, é óbvio que o último bloco profético, que é o maior de todos, que começa no capítulo 10 e se estende através do capítulo 11 e capítulo 12 de Daniel, é óbvio que ele vai nos levar para um tempo além de 1844. E como nós estudamos ontem, exatamente, mostra a restauração do poder papal agora no tempo do fim. Eu estou recapitulando o que nós estudamos ontem. Fala sobre a abominação da desolação, a abominação desoladora do tempo do fim, que será imposta, atacando diretamente o santuário de Deus, destruindo o lugar santo, destruindo o lugar santíssimo do santuário de Deus. Então a profecia do capítulo 11 e 12 nos leva para o tempo do fim. E fala também do papado, que vai estabelecer o seu trono em Israel, no Monte Santo, e fala também da destruição do papado, que vai ser o seu fim, e não haverá quem o socorra. Podem ver que a profecia de Daniel, ela culmina com a volta de Jesus, culmina com a destruição do Rei do Norte, a destruição do papado, e Jesus Cristo se levantando para libertar o seu povo. Esta é a progressão linda do livro de Daniel. Agora, queridos, o capítulo 12 de Daniel é o clímax. Capítulo 12 é o clímax, porque a profecia é uma só. Ali no capítulo 11 e 12, a profecia é a mesma, é uma sequência ali. Então nós vamos começar lendo o capítulo 12. Abra sua Bíblia e vamos ver então o verso 1. Aqui diz: e naquele tempo. Que tempo? Naquele tempo anunciado no capítulo 11, em que o papado vai estar com seu trono aonde? Na Terra Santa. Neste tempo em que a pregação das 3 mensagens angélicas, os rumores do Oriente, diz aqui o capítulo 11, verso 44, que os rumores do Oriente e do Norte é a pregação poderosa das 3 mensagens angélicas, feita pelo remanescente de Deus. Essa pregação vai espantar o papado, e ele vai tentar matar o máximo que ele puder, ou seja, vai completar-se o número dos mártires. Neste tempo, Miguel vai se levantar. Interessante que Ellen White comenta sobre o levantar-se de Miguel. Ela associa isso ao fechamento da porta da graça. Você pode ler isso no Espírito de Profecia. Então, todo o contexto aqui é o tempo do fim. Todo o contexto é o tempo do fim. Miguel se levantará, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Esse tempo de angústia qual nunca houve. E mais, aqui diz,
desde que houve nação até aquele tempo. Obviamente, é a angústia do tempo do fim. Você não pode aplicar isso aqui para a angústia da Idade Média. Não existem duas angústias qual nunca houve e jamais haverá. Existe uma angústia qual nunca houve e jamais haverá. Esta é a do capítulo 12, verso 1, que é complementada por Mateus capítulo 24, abra a sua Bíblia, em Mateus capítulo 24, e vamos ver então o verso 21. Daniel 12, 1, está falando do mesmo assunto de Mateus 24, verso 1. Podem ler comigo. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Eu sei que muitos jogam esse texto para a Idade Média. Eu não vou entrar em detalhes, porque todos aqui são adventistas, são estudiosos da profecia. É fácil pregar para quem é estudioso da profecia, porque você não precisa entrar em muitos detalhes, porque você pega fácil. Você já leu sobre isso. Você já se informou sobre isso. Mas muitos jogam esse texto para esta angústia do capítulo 24, verso 21, para a Idade Média. Mas aqui está claramente falando de Daniel 12, 1. Angústia qual nunca houve, jamais haverá. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Isso está no passado ou está no futuro? No futuro. Igual Daniel 12, 1. E o verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aleluia, aleluia e aleluia. Porque o tempo da angústia da Idade Média durou 1260 anos. Mas o tempo da angústia do tempo do fim, qual nunca houve, jamais haverá, esse tempo será abreviado. Tudo agora no tempo do fim acontece de forma abreviada, numa escala abreviada. A história se repete, mas de forma abreviada, por amor aos escolhidos. Por isso Ellen White fala que os últimos acontecimentos serão rápidos. Graças a Deus serão rápidos. O mundo está se deteriorando rapidamente. A guerra surgiu rapidamente. A epidemia e mais epidemias, os lockdowns, tudo está acontecendo de forma rápida. E nós estamos contentes porque estamos ouvindo passos de um Deus que está voltando. Todos os sinais que você assiste no mundo e acompanha os acontecimentos da história do mundo, estes são passos de um Deus que está voltando, fortalecendo a sua fé, firmando seus pés na profecia. Porque a profecia é dada para fortalecer a nossa fé, não é para matar a curiosidade das pessoas, mas sim fortalecer a fé daqueles que estudam. Então aqui nós já falamos para vocês ontem um pouco sobre como Deus alonga o tempo e como Deus abrevia o tempo. Pegando o texto de Números 14, 34, 40 dias espiastes a terra, um dia para cada ano. Portanto, vocês vão voltar para o deserto e vão vaguear pelo deserto 40 anos. Deus, para alongar o tempo, pega um dia literal e transforma em um ano. Esse é o princípio profético, dia-ano. Agora a Bíblia diz, Jesus diz, que agora no tempo do fim, a angústia será abreviada. Nós poderemos inventar alguma teoria de como Deus pode abreviar, mas seria prudente aceitarmos o que a Bíblia nos ensina. O mesmo método usado por Deus para alongar o tempo, Ele usa para abreviar o tempo. Ele pega a angústia de 1260 anos e abrevia para 1260 dias, 3 anos e meio. É um pequeno período de tempo, a última grande angústia. Graças a Deus. E queridos, esta pequena angústia de 3 anos e meio literais, ela é defendida pelo maior teólogo de Apocalipse da Andrews, John Paulin. Quantos daqui já ouviram falar de John Paulin? Hoje ele é professor lá, diretor da Escola de Religião de Loma Linda. Ele usa
Apocalipse 13, verso 5, quando ele fala sobre os 42 meses, ele fala, mencionando que serão 42 meses literais. O Evangelho de Patmos, se alguém quiser anotar, anota, esse é o título do livro dele. Foi uma meditação matinal que ele escreveu, The Gospel from Patmos, o Evangelho de Patmos, página 232. Ele escreveu assim: a besta do mar também tem um ministério. Ele falou do ministério de Jesus, e aí ele fala, a besta do mar. Quem é a besta do mar? O papado. A besta do mar também tem um ministério, diz ele. De acordo com Apocalipse 13, 5, esse ministério tem uma duração de 42 meses, 3 anos e meio. Estou lendo textualmente o que ele escreveu. De quanto tempo foi o ministério de Jesus? Ele pergunta aqui. De quanto tempo foi o ministério de Jesus? Também de 3 anos e meio. Assim, a extensão do ministério da besta que subiu do mar é a mesma da de Jesus. A besta que subiu do mar é, então, uma clara contrafação do Filho de Deus, Jesus Cristo. O Evangelho de Patmos, página 232. Queridos, por isso se repete de forma abreviada, agora no tempo do fim, a profecia. Quando nós assumimos a posição de que profecias não têm dupla aplicação, quando nós assumimos que profecias não podem ser repetidas, não pode se repetir, nós perdemos muito da profecia. Porque decreto de morte que existiu, vai existir de novo. Foi no tempo da rainha Esther, agora vai existir de novo o decreto de morte. Decreto dominical que existiu no tempo de Constantino, 7 de março de 321, vai existir de novo agora. Tá certo? O poderio papal dominando o mundo da Idade Média vai se repetir agora no tempo do fim. O mundo chama isso de nova ordem mundial. Então, queridos, a história se repete. Se você quiser entender o futuro, você precisa ler o passado, porque a história se repete. Então aqui diz em Mateus capítulo 24, verso 22, que aqueles dias serão abreviados, porque se não fossem abreviados aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então verso 3 diz: então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Está falando especificamente da volta de Jesus, não Idade Média, mas da volta de Jesus. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Será que Satanás vai enganar os escolhidos ou não vai enganar os escolhidos? Thalita e o Jonas estão pedindo para Leila e eu visitá-los na casa deles. Se eu disser para eles, se fosse possível, eu iria até lá, eu vou ou não vou? Como é que é? Não vou. Então, o que Jesus está dizendo é que quando Cristo se manifestar na terra, dizendo eu sou o Cristo, se fosse possível, enganaria até os escolhidos, porque vai ser uma contrafação muito forte. Ele vem parecendo Cristo, ele vem com a voz de Cristo, ele vem realizando os milagres de Cristo, pregando os sermões de Cristo, realizando milagres. A contrafação é muito forte. Se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos. Mas por que não será possível? Porque a personificação que Satanás fará de Cristo será após o fechamento da porta da graça. Impossível enganar os escolhidos, porque já foram selados pelo selo do Deus vivo, já foram batizados pelo Espírito Santo, e a porta da graça já se fechou. E depois da porta da graça se fechar, nenhum ímpio se salva e nenhum justo se perde. Por isso, quando o maior engano de Satanás for concretizado, que é a personificação que ele fará de Cristo, os salvos estão selados. Por isso Jesus disse, se fosse possível, enganaria até os escolhidos, mas não será possível. Agora diz o verso
26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí o verso 29 fala da aflição, do escurecimento do sol, e a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu e as potências dos céus serão abaladas, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Você entende isso como sendo algo que acontece em seguida, na sequência, ou 50 anos depois? Sinais no sol, na lua, nas estrelas, serão sinais da segunda vinda de Jesus. Sim, porque aqui está falando isso. Mas lembrem-se, queridos, que os sinais que ocorreram em 1755, 1780, 1833, o grande terremoto de Lisboa, o escurecimento do sol e a queda das estrelas, foi anunciado para o mundo que eram sinais da segunda vinda de Jesus. Mas este foi o engano. Este foi o motivo do desapontamento, porque não era a segunda vinda de Jesus. Aqueles sinais que aconteceram em 1755, 1780, 1833, eles anunciaram e prepararam o mundo para a chegada do juízo em 1844, juízo este que os mileritas adventistas entendiam que seria a segunda vinda de Jesus. Mas, se nós hoje continuarmos pregando que aqueles sinais eram sinais da volta de Jesus, então nós estaremos repetindo o mesmo engano. Aqueles sinais foram anunciando a chegada do juízo, que naquela ocasião começou pelos mortos. O juízo dos mortos foi anunciado. O tempo do fim já tinha começado em 1798, certo? O tempo do fim começou em 1798. Já estava no tempo do fim, mas não era a volta de Jesus. Era o início do juízo celestial, 1844. Agora, queridos, a Bíblia deixa claro de que esses sinais são sinais da volta de Jesus. Então tem que ter um outro complemento. Então tem que ter uma outra aplicação. Quando nós fechamos as portas para uma dupla aplicação, matamos a profecia. Estes sinais vão se repetir novamente. Grande tremor de terra, escurecimento do sol, da lua, das estrelas, caindo as estrelas, o céu se recolhendo como um pergaminho, exatamente como está em Apocalipse 6, verso 12 e 13. Lá menciona os mesmos sinais que ocorrerão agora no tempo do fim. Eles anunciam a chegada de Jesus, a volta de Jesus, e anunciam o início do juízo dos vivos. Deus não começou o juízo dos mortos sem anunciar. Anunciou. Agora Deus vai anunciar a chegada do juízo dos vivos com estes sinais poderosos, que também são sinais que anunciam a segunda vinda de Jesus, que será breve, questão de meses, questão de um ano, questão de... A supremacia papal será de 3 anos e meio. Então, quem assistir os sinais anunciando a chegada do juízo dos vivos, isso vai ocorrer por ocasião do decreto dominical. Isso vai acontecer anunciando o mundo sobre a lei dominical. O juízo dos vivos não é outra coisa senão o selamento dos ímpios com o sinal da besta e o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo. Esse é o juízo dos vivos. Será justo às portas da volta de Jesus. Então esses sinais são sinais da volta de Jesus. Mas naquela ocasião lá, em 1755, 1780 e 1833, foram sinais anunciando a chegada do juízo dos mortos, que começou quando Jesus passou do santo para o santíssimo e iniciou o juízo celestial. A profecia se encaixa, mas nós temos que entender como dupla aplicação. Se você disser não tem dupla aplicação, então fica faltando alguma coisa. Como é que os sinais da volta de Jesus aconteceram em 1700, no século 18, e hoje estamos no século 21 e Jesus não veio? Então aquilo lá foi sinal da volta de Jesus, Jesus voltando? Não pode ser, irmãos.
Aí estava o engano, razão porque houve o desapontamento. Então, queridos, voltando para Daniel capítulo 12, nós estamos lendo o verso 1, certo? Verso 1, agora vamos ler o verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Aqui Deus revelou nesta profecia para Daniel que haverá uma ressurreição especial antes da volta de Jesus. Antes da volta de Jesus, muitos vão ser ressuscitados, glorificados. Quem são esses que serão ressuscitados, glorificados antes da volta de Jesus? Queridos, no livro Grande Conflito, está aqui no livro Grande Conflito, página 637. Livro Grande Conflito, página 637. Eu falo Grande Conflito inteiro, certo? Não é o condensado. Página 637. Abrem-se as sepulturas. É a volta de Jesus? Não, não é a volta de Jesus. Abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Como é que você entende essa expressão, morreram na fé da mensagem do terceiro anjo? Quando Ellen White fala mensagem do terceiro anjo, não é só a terceira mensagem, são as 3 mensagens angélicas. Essa expressão é usada se referindo à pregação das 3 mensagens angélicas. Os que morreram guardando o sábado, os que morreram pregando as 3 mensagens angélicas, eles serão ressuscitados antes da volta de Jesus, para assistirem à volta de Jesus. Aqueles que esperavam ver Jesus voltando no dia 22 de outubro de 1844, eles vão ressuscitar. Você não vai assistir algo que eles não vão assistir, eles vão assistir com você, toda aquela multidão. Não é lindo pensar assim? Todos os líderes, os José Bates, Tiago White, Ellen White, J.N. Andrews, Uriah Smith, Guilherme Miller, todos aqueles que morreram pregando a mensagem, esperando a volta de Jesus, sonhando em ver aquela nuvenzinha do tamanho de uma mão, que vai crescendo, crescendo, eles vão assistir este grande e maior de todos os eventos, mas vão sair do túmulo glorificados. Ninguém ressuscita velho. Ninguém ressuscita velho. Aliás, os ímpios ressuscitam velhos, mas os salvos todos ressuscitam glorificados, com cabelo, sem rugas, mas na mesma altura, viu, Leila? Na mesma altura. Na mesma altura. Vai crescer durante os 1000 anos no céu, mas a altura vai ser a mesma. Não é, queridos? Então, queridos, aqui diz, olha, abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Então esta ressurreição especial não é só de salvos. O texto de Daniel 12, 2 inclui também perdidos. E muitos serão ressuscitados para vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados. Sabem o que significa glorificados? Não é só bonitos, perfeitos. Glorificados é que eles não estão mais sujeitos à lei da gravidade. Eles não estão mais sujeitos ao espaço. Não existe mais porta e nem paredes para eles. Pastor, qual é a prova disso? A ressurreição de Jesus. Jesus aparecia e desaparecia. Moisés e Elias apareciam e desapareciam. Com as portas fechadas, Jesus se colocou no meio dos discípulos. Que pessoas glorificadas não estão mais sujeitas ao tempo, ao espaço e nem à lei da gravidade. Glorificados. São seres
humanos glorificados. É assim que nós vamos ressuscitar, porque assim como é Jesus, assim nós seremos também. Onde é que diz na Bíblia que nós seremos como Jesus? 1 João, lá em 1 João capítulo 3, não é? Somos filhos e filhas de Deus. Vamos ler esse texto? De João capítulo 3, 1 João capítulo 3. Nós seremos como Ele. A ressurreição de Jesus não foi diferente do que será a nossa ressurreição, porque assim foi aquela multidão. Lembram-se daquela multidão que ressuscitou com Jesus? Saindo do túmulo depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram para muitos, mas era gente bonita, que chamou atenção, mas eles eram lindos, e eles diziam: nós ressuscitamos com ele, nós ressuscitamos com ele, e apareceram para muitos, e depois desapareceram. São seres o quê? Glorificados. Jesus também aparecia e desaparecia. Estão com o corpo humano glorificado, e nós seremos como ele. 1 João capítulo 3, verso 1: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos, aqui está a ênfase, na volta de Jesus, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. A ressurreição de Jesus é uma mostra de como será a nossa ressurreição, porque assim como é, o veremos. Voltando então, queridos, para Daniel capítulo 12, verso 2, nós estamos lendo aqui o texto que Ellen White escreveu no Grande Conflito, página 637. Aqui diz, continua a leitura do texto: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem um concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1:7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Não é somente os salvos que morreram de 1844 para cá, mas os ímpios que participaram da crucifixão de Jesus. E mais, aqui ela fala, os mais acérrimos inimigos da verdade e do povo de Deus. Coloque aí um Hitler, coloque aí um Stalin, um Nero, vão ressuscitar para ver quem é aquele que eles condenaram. Queridos, nós lemos também no livro Primeiros Escritos, página 285. Primeiros Escritos, página 285. Eu quero ler para vocês. O texto é o mesmo texto que está no Grande Conflito, também está no Primeiros Escritos, página 285. Nós lemos aqui: houve um grande tremor de terra, as sepulturas se abriram, e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado. Isso aqui não é falado lá no Grande Conflito, é falado no Primeiros Escritos. Guardando o sábado, saíram dos seus leitos de pó glorificados, para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. Então, esta ressurreição especial, só os adventistas pregam e creem. Ellen White faz uma ligação entre Daniel 12:2 com Apocalipse 1:7, para falar da ressurreição especial. Agora você pode perguntar: quando vai acontecer essa ressurreição especial? O próprio capítulo 12, irmãos, menciona quando. Quando nós estudamos a Bíblia com as pessoas, dando estudos bíblicos, eu faço uma pergunta, eu digo para a pessoa: não responda aquilo que você pensa, responda lendo o verso que você acabou de ler, porque a resposta está na Bíblia. Então, quando vai acontecer a ressurreição especial? Está dentro do capítulo 12. Você não vai buscar fora. Então vamos continuar lendo aqui, o capítulo 12, agora o verso 3.
Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Quem são os entendidos aqui? Foi publicada uma lição intitulada O Fogo do Ourives, é isso? Título da lição? Fogo do Ourives. Ela foi publicada 2 vezes. Vocês já viram a Associação Geral publicar 2 vezes a mesma lição? Eles publicaram 2 vezes a mesma lição. Ela foi publicada, isso, por volta do ano de 2008, 2009, e agora publicaram recentemente a mesma lição, que é muito boa. E lá naquela lição tem uma página inteira sobre Daniel capítulo 12. E lá pergunta: quem são esses entendidos? E lá pergunta assim: entendidos em matemática, em física, em química? Não. Entendidos em quê? Na profecia. Estes resplandecerão como as estrelas. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Vocês acham que Daniel capítulo 2 foi selado? Ou Daniel entendeu aquela profecia? Entendeu, não é? Daniel capítulo 2. Vocês acham que Daniel entendeu Daniel capítulo 7? Porque a primeira vez que Daniel disse: eu não entendo, fiquei doente, porque eu não entendo, é no capítulo 8. Capítulo 8, quando Deus deu a visão das 2.300 tardes e manhãs. Ele não entendeu. E Deus disse: não vai ser para agora, Daniel. É para dias muito distantes. Então, queridos, a parte selada do livro de Daniel é a partir das 2.300 tardes, capítulo 8, até o final do livro de Daniel. Porque esta última visão do capítulo 11 e capítulo 12, Daniel também não entendeu. É uma parte selada. A Bíblia fala de um livro selado e a Bíblia fala de um livro que foi desselado. Não existem 2 livros selados e 2 livros desselados. Só existe um livro que foi selado na Bíblia e que foi desselado. A parte selada é esta parte de Daniel. E o livro desselado está em Apocalipse 5. Agora, se você disser: não é o mesmo, bom, você pode falar que não é o mesmo. Mas então, onde foi desselado o livro que foi selado aqui? Se não é o livro de Apocalipse 5, então a parte selada de Daniel foi desselada aonde e quando? Mais uma vez, Ellen White ajuda muito. Testemunhos para Ministros. Testemunhos para Ministros, página 110, 111, ali ela menciona: o livro selado de Daniel é desselado pelo leão da tribo de Judá. Ora, abriu a minha mente. Se a parte selada de Daniel foi desselada pelo leão da tribo de Judá, e o leão da tribo de Judá não aparece em nenhum outro lugar, somente em Apocalipse 5, exatamente quando ele recebeu o livro selado da mão do Pai. Então, o livro selado, desselado pelo leão da tribo de Judá, é a parte selada do livro de Daniel. A parte selada do livro de Daniel diz respeito às 2.300 tardes e manhãs para frente, juízo celestial. Então, o livro desselado em Apocalipse 5 diz respeito ao juízo celestial. Vocês estão me acompanhando? Então, queridos, como é que eu posso deixar de crer isso? Como é que alguém pode dizer: poderia você parar de pregar isso? Como eu posso parar de pregar isso? Que Apocalipse 4 é a sala do juízo e o 5 é o livro do juízo, que é desselado pelo leão da tribo de Judá. Estamos inventando de onde isso? Não estamos inventando. É o que está escrito na Bíblia. E quando você pega a lição da escola sabatina de 1989, olha, vocês estão vendo ali, olha, o que está escrito ali, ó.
os adventistas do sétimo dia estão constantemente estudando a profecia. Não, isso ele falou das trombetas. Tá, tudo bem, vamos ler aí, mas depois ele falou a mesma coisa quando falou o início do estudo dos 7 selos. Olha como ele diz ali, ó. Os adventistas do sétimo dia estão constantemente estudando a profecia das trombetas. Como admitimos que não possuímos toda a luz, quem é dono da luz? Jesus. Sou eu? Não. É a igreja? Não. Foram humildes, não é? Admitimos que não temos todo o quê? Toda a luz. A lição reflete o pensamento da igreja mundial. Não reflete o pensamento do autor, não, mas do pensamento da Comissão Mundial da Igreja. Como admitimos que não possuímos toda a luz, precisamos volver-nos para o Senhor e pedir a iluminação do Espírito Santo ao procurarmos compreender essa profecia das 7 trombetas. Esse mesmo texto aparece antes de começar o estudo dos 7 selos, porque a Conferência Geral, a Associação Geral reconhece que nós precisamos entender melhor os 7 selos e as 7 trombetas. Eles não colocaram esse texto antes das 7 igrejas, porque todos nós entendemos as 7 igrejas. Não colocaram esse texto em Apocalipse 13, porque todos nós entendemos o Apocalipse 13, mas colocaram antes dos 7 selos e colocaram antes das 7 trombetas, porque são os assuntos de polêmica, são os assuntos de discussão, porque uma grande maioria de teólogos defende que Apocalipse 4 é a ascensão de Jesus no ano 31. E que a sala que aparece ali em Apocalipse 4 é o lugar santo e não o santíssimo. E que o trono do Pai está no lugar santo ali em Apocalipse 4. Respeito? A gente tem que respeitar quem pensa diferente. Mas este é o pensamento oficial da igreja. Mas, graças a Deus, aí na lição diz que nós não temos o quê? Olha aí, ó. Vamos ler então, os selos de Apocalipse 6, 1 a capítulo 8, verso 1, estão sendo, o quê? Reestudados. Se os selos históricos, que colocam os 7 selos em cima das 7 igrejas, vocês sabem como é que é o historicismo, não é? Que coloca os 7 selos em cima do período das 7 igrejas, e pega as 7 trombetas, coloca em cima das 7 igrejas, como se 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas se referem ao mesmo período de tempo, período histórico de tempo. Se isso já estivesse definido, não precisaria reestudar. Por isso eles abriram a margem. Foi isso que abriu a minha mente em 1989, irmãos. 1989, eu estudei a lição da escola sabatina, muito bem estudada. Estudei e continuo estudando até hoje. Porque abriu um leque para você entender os selos como juízo celestial e as trombetas como sendo acontecimentos escatológicos, acontecimentos finais. Abriu a mente. Então aqui diz, os selos do Apocalipse 6, 1 a 8, 1, estão sendo reestudados constantemente pelos adventistas do sétimo dia. Reconhecemos que esta é uma parte das Escrituras que requer cuidadosa investigação. Precisamos abrir o coração e a mente para o ministério do ensino do Espírito Santo, ao procurarmos a aplicabilidade especial dessa profecia à igreja, ao mundo, hoje em dia. E queridos, no decorrer, nesta lição de 1989, o editor-chefe, o editor da Conferência Geral, ele é o responsável pela lição. Quando estudou sobre os 7 selos, ele usou um dia da semana para falar sobre a interpretação histórica dos 7 selos. E usou os outros dias da semana para falar dos 7 selos como juízo. Quando chegou nas trombetas, ele usou um dia da semana para falar das trombetas históricas. E gastou o resto da semana falando das trombetas escatológicas. Foi isso que abriu a minha mente. Quando Deus tem uma verdade a revelar, Ele não revela para uma pessoa. Se você crê de uma forma que ninguém mais crê, só você, está errado. Está errado. Porque Deus não revela uma verdade para uma só pessoa.
Mas este leque que se abriu foi da própria lição da Escola Sabatina de 1989. Então, queridos, voltando para Daniel capítulo 12, o conhecimento que fala aqui no capítulo 12, verso 4, Daniel fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Pode ser aplicado à ciência tecnológica, a invenção do avião, a invenção da internet, a invenção do iPhone, pode se aplicar? Pode, secundariamente. Tudo na Bíblia, você pensa assim, tem aplicação primária e secundária. Se você lê Ezequiel, onde fala sobre o vale dos ossos secos, eu posso fazer um sermão sobre isso para falar sobre a necessidade da igreja hoje, do batismo do Espírito Santo, usar aquela ilustração do vale de ossos secos? Pode. Essa é uma aplicação secundária. Por quê? A aplicação primária era para aquele tempo, para aquele povo, naquele momento. Aplicação primária. A secundária você pode usar, não é errado usar. Muitas pessoas acham que uma aplicação secundária não pode acontecer, não pode anular a primária. A aplicação primária não pode ser descartada. Então aqui em Daniel capítulo 12, verso 4, se você aplicar a multiplicação da ciência para a tecnologia, é uma aplicação secundária. Mas a aplicação primária é a ciência profética. É o conhecimento da profecia, que se multiplicaria agora no tempo do fim. E agora vejam o verso 5. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? Quanto tempo vai durar até o fim das maravilhas? Que maravilhas? Tudo aquilo que ele não entendeu. Desde Daniel capítulo 8, verso 14, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12, tudo que está nesse bloco que foi selado. Quanto tempo vai durar para tudo isso se cumprir? Então vem a resposta dada por Jesus. A resposta está no verso 7. E ouviu o homem vestido de linho. Este homem vestido de linho é Jesus. Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, quando? Ele estava respondendo a pergunta que Daniel fez: quando é que vai acontecer tudo isso? Depois de um tempo, tempos metade de um tempo. Citou o quê? Daniel 7,25. Citou Daniel 7,25. Tempos, metade de um tempo, 1260 anos proféticos, supremacia papal da Idade Média, que começou em 538 e acabou em 1798. Depois de 1798, tudo isso vai acontecer. Exatamente, 1844 foi depois de 1798, correto? É óbvio. E a abominação da desolação mencionada no capítulo 11 é após 1844? Não é Clóvis, rei dos francos? Não foi 508? Que está falando de uma profecia para o tempo do fim, que se cumpriria após 1798. Jesus falou, é respeitar o que Jesus falou. Depois de um tempo, tempos metade de um tempo, o que vai acontecer? Todas estas coisas serão cumpridas. Para mim isto aqui é claro, irmãos, irrefutável, porque é o próprio Jesus que falou. E o verso 8: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por que não entendeu? Porque não tinha o Espírito Santo? Por que Daniel não entendeu? Por que Ellen White não entendeu algumas coisas? Eu não entendo tudo, você não entende tudo, Moisés não entendeu tudo, Daniel não entendeu tudo, porque a luz é progressiva. É isso, a luz é progressiva. Para Daniel não era o tempo de Deus revelar. Ele escreveu a visão, mas ele não entendeu. Ah, mas um dia no céu vamos entender. Negativo, irmãos. A profecia não foi dada para você entender no céu. A profecia foi dada para você entender agora na terra, no tempo do fim, para pregar, para preparar um povo para a volta de Jesus.
Não é você cruzar os braços dizendo, quando chegar no céu vou entender tudo isso. Talvez você não chegue no céu, porque você cruzou os braços e deixou de pesquisar, de investigar, porque Deus quer que você fortaleça a fé, firme os seus pés na verdade. Vai ter muito engano agora no tempo do fim. Se você não estiver firmado na palavra profética, você não vai subsistir pelo vento de doutrinas falsas que vão surgindo. É o assim diz o Senhor. Daniel não entendeu, ele disse, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Me dê mais detalhes, em outras palavras. Verso 9, e ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Alguém poderia entender antes de 1798? Não. Depois de 1798, ou depois de 1844, então você começa a entender e descobre que isso já se cumpriu na Idade Média. Não faz sentido, irmãos, porque aí não é mais profecia, aí já é história. Quando você entende uma profecia que já se cumpriu há muitos séculos antes, bom, isso já virou história. Mas aqui está falando dos eventos finais, que seriam profecias que seriam entendidas no tempo do fim. E aqui diz o verso 10, muitos serão purificados. O que você entende por esta expressão, muitos serão purificados? Angústia qual nunca houve, que é o texto, que é o tema do capítulo 12, verso 1. Angústia qual nunca houve, muitos serão purificados, embranquecidos, provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Agora você escolhe estar entre os ímpios, ou você escolhe estar entre os entendidos que entendem, ou pelo menos procuram entender a profecia. Se nós cruzarmos os braços, dizendo, isso não diz respeito a mim, não importa. Não importa de como vai ser. Você cruzou os braços. E você vai continuar não entendendo. Mas a Bíblia diz, os ímpios não entenderão. Eu não quero estar entre eles. Eu quero estar entre os que entendem a profecia. Diz aqui, olha, finalzinho do verso 10. Mas os sábios entenderão. E agora vem capítulo 12, verso 11. Este verso 11 e 12 são fundamentais, porque muitos jogam este verso 11, verso 12 para 508, conversão do Clóvis, rei dos francos. Nós estamos aqui chegando na volta de Jesus e alguém sugere você voltar para a Idade Média. Não, queridos, nós não poderemos tirar um texto fora do contexto. O pensamento que a gente aprendeu na faculdade de teologia, tirar um texto fora do contexto é procurar um pretexto. Não podemos tirar o texto fora do contexto. O texto do capítulo 11 é o tempo do fim, o capítulo 12 é o tempo do fim, então tudo que está aqui é o tempo do fim. 1290 dias, diz aqui, olha, capítulo 12, verso 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, contínuo sacrifício como contínua intercessão de Jesus, ministério de Jesus no lugar santo. O papado destruiu o lugar santo, colocando uma intercessão contínua na terra, através dos sacerdotes, escondendo Jesus das pessoas. Destruiu o lugar santo, mas destruiu o lugar santíssimo também, porque ele pretende anular a lei de Deus, criando a lei dominical. Criando a lei dominical, ele atinge o lugar santíssimo do santuário celestial, instituindo a abominação da desolação. A lei dominical é a maior abominação aos olhos de Deus, porque anula o mais santo do santuário. O mais santo do santuário é o Santíssimo, e ali está a santa lei de Deus, e ela será anulada na face da terra. A lei dominical anula a lei de Deus. Desde o momento em que for imposta a abominação da desolação,
do tempo do fim. Nós falamos ontem sobre a abominação desoladora, que foi Roma imperial cercando o povo de Deus no ano 70, no cerco de Jerusalém. O grande conflito, página 26, página 36, e Maior Discurso de Cristo, página 105, todos esses textos falam, tem dupla aplicação, A aplicação que Jesus fez da abominação desoladora diz respeito a Roma imperial cercando o povo de Deus. Mateus 24:15. Ellen White pega a interpretação de Jesus de Mateus 24:15, aplicando a abominação da desolação para Roma imperial. Ellen White pega esse texto e diz, vai ter outro cumprimento desta profecia. Vai ter outro cumprimento desta profecia. E eu quero ler o texto para vocês. Eu quero ler o texto para vocês aqui. Tudo isso está nesse livro aqui, ó. O livro Revelações de Daniel, volume 1, volume 2. Este livro grosso aqui, olha. Esse aqui é só o capítulo 10, 11 e 12. Capítulo 10, 11 e 12 de Daniel. Aqui tem quase 400 páginas, quase. Só a última visão profética de Daniel. A página 25, grande conflito. O encadernado, grande conflito, página 25. A profecia que ele, Jesus, proferiu era dupla em seu sentido. Tem profecia com dupla aplicação? Óbvio que tem. A profecia que Jesus proferiu era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. A abominação da desolação tem dupla aplicação. Grande conflito, página 25. E agora, no mesmo grande conflito, na página 36. Na página 36. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento. A abominação da desolação vai ter outro cumprimento. Há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão uma tênue sombra. Aquela destruição que aconteceu em Jerusalém é uma tênue sombra do que vai acontecer. Com a diferença de que lá foi Roma imperial e agora vai ser Roma papal. É a angústia qual nunca houve. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. Quando é que o mundo vai calcar a pés a lei de Deus? Quando sair a lei dominical, vai se repetir aquilo que aconteceu no cerco de Jerusalém, porque muitos vão ser martirizados. Aqui diz, mas naquele dia, ou seja, falando no futuro, quando sair o decreto dominical anulando a lei de Deus, naquele dia, bem como na ocasião da destruição de Jerusalém, livrar-se-á o povo de Deus, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos. Isso está no grande conflito, página 36. Queridos, então a abominação da desolação tem duas aplicações, uma feita por Jesus e outra feita por Ellen White, e as duas estão corretas. Jesus aplica para Roma imperial, Ellen White aplica para Roma papal. Mas quem aplica para Clóvis, o rei dos francos? Onde na Bíblia ou no Espírito de Profecia aplica-se a abominação da desolação que aconteceu em 508? Onde diz isso na Bíblia ou no Espírito de Profecia? Não existe. Não existe. Nós devemos ficar com a interpretação dada por Jesus e com a interpretação dada por Ellen White, e nos prepararmos para a abominação da desolação do tempo do fim. Queridos, a partir da aprovação da lei dominical, a abominação da desolação, nós vamos contar quantos dias? 1290 dias. Você tem aí o gráfico, não é? Foi o Samuel Santana que fez o gráfico. Esses 1290 dias está mostrando algo que vai acontecer no final deles. Então nós começamos com o decreto dominical,
1290 dias. E vamos correndo o tempo até chegar na ressurreição especial. Daniel 12:2, que está dentro do capítulo. Se alguém ousa dizer, isso não vai se cumprir, espere para ver. Espere para ver. É cedo para você falar, não vai se cumprir. Não vai ter uma ressurreição especial? E alguém diz, não vai ter a ressurreição especial. E quando vai ser? Não, eu não sei. Se você não sabe, então você não pode ser contra esta sugestão que a Bíblia está dando, de que pode ser no final dos 1290 dias. Se você não sabe quando vai ser a ressurreição especial, o capítulo 12 está sugerindo que vai acontecer alguma coisa, que é a ressurreição especial antes da volta de Jesus. E por que não pode ser no final dos 1290 dias? Você vai aplicar os 1290 dias para quê? Que coisa que você vai inventar, que vai acontecer no final dos 1290 dias? Você não pode inventar nada, você tem que aceitar algo que está escrito no contexto da profecia. Ficar com o que está dentro do contexto. Por isso, estamos sugerindo ressurreição especial no final dos 1290 dias, quando todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo serão ressuscitados, glorificados. E também os mais acérrimos inimigos da verdade. Agora, queridos, o verso 12. Verso 12. Bem-aventurado o que espera e chega. Olha, é como se você estivesse cansado, né? E você consegue chegar até 1335 dias. Eu estou contando no dedo os dias da volta de Jesus, irmãos. Eu não sei o dia, a hora, nem o ano, mas eu estou contando. E a minha oração todos os dias é: volte logo, Jesus, por favor. Por favor, eu falo isso na minha oração. Por favor, Senhor Jesus, poupa o teu povo, abrevia o tempo, volte logo. Nós não aguentamos mais este mundo. Irmãos, não me falta nada. Deus me tem dado tudo o que eu preciso. Mas eu digo, mas eu quero o céu, irmãos. Querido Jesus, eu quero o céu. O Senhor me dá tudo o que eu tenho, tudo o que eu preciso. Mas eu quero mais, eu quero o céu. Volte logo. Por que prolongar o sofrimento, a angústia? Então, bem-aventurado aquele que chega e alcança 1335 dias. Vai ser a volta de Jesus? Não existe nenhuma profecia que marque a data da volta de Jesus. Mas Deus vai anunciar o dia e a hora da volta de Jesus. Isso vai acontecer no final dos 1335 dias. A lei de Deus será estampada no céu, cumprindo o que está em Apocalipse 11:19. Apocalipse 11:19 diz que a lei de Deus vai ser estampada no céu. E no livro Grande Conflito diz que a lei de Deus será estampada no céu. Todos vão ler os 10 mandamentos estampados no céu. Os ímpios vão ler também os 10 mandamentos. Essa é o primeiro evento que ocorre na 7ª trombeta. Pode ver que está na 7ª trombeta, olha aqui. É o anúncio, é a lei de Deus estampada no céu e a voz de Deus anunciando o dia e a hora da volta de Jesus. Só no toque da 7ª trombeta, que coincide com o fim dos 1335 dias. Lá está, Apocalipse 11, 15 a 19, e aqui embaixo, aqui está aqui, ó, ressurreição especial, Daniel 12:2 e 1:7, grande conflito 637. E aqui está 1335 dias, lei de Deus estampada nos céus e a voz de Deus anunciando o dia e a hora da volta de Jesus. Grande conflito, páginas 639 e 640. Enquanto estas palavras de santa confiança ascendem a Deus, as nuvens recuam e se veem os céus, os constelados céus, indescritivelmente gloriosos em contraste com o firmamento negro e carregado de cada lado. A glória da cidade celestial emana das suas portas entreabertas. Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando 2 tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 56. Aquela santa lei, a justiça de Deus, por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas. Imagine, dê asas à imaginação. Imagine aquela mão indescritivelmente grande
abrindo 2 tábuas de pedra no céu. A mão abre as tábuas e vence os preceitos do decálogo como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. Impossível é descrever o horror e desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhes deu sua lei. Eles poderiam haver aferido seu caráter por ela e conhecido seus defeitos enquanto ainda havia oportunidade para arrependimento e correção, mas a fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte seus preceitos e ensinaram outros a transgredir. Queridos, esforçaram-se por compelir o povo para profanar o seu sábado. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Queridos, isto vai acontecer após a ressurreição especial. Porque o povo de Deus, ressuscitado na ressurreição especial, vai também ler os 10 mandamentos. Porque na 7ª trombeta, não é somente a lei de Deus que será estampada no céu. São 2 eventos na 7ª trombeta. Abra em Apocalipse capítulo 10. Abra em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, verso 7. Aqui diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, é a 7ª trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Deus tem muitos segredos? A maçonaria tem muitos segredos, mas Deus tem um só. E Jesus diz em Mateus 24:36, daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas somente o Pai. Existe um segredo, é o dia e a hora da volta de Jesus. Ele vai revelar antes da volta de Jesus. Você vai ficar sabendo o dia e a hora da volta de Jesus. Mas nesse tempo que você vai ouvir a voz de Deus anunciando o dia e a hora, a porta da graça já se fechou. O povo de Deus já está salvo, selado. Os justos já ressuscitaram na ressurreição especial. Os justos que morreram na fé da mensagem do 3º anjo ressuscitaram e vão ouvir a voz de Deus. Além de ver a lei de Deus estampada no céu, eles vão ouvir a voz de Deus declarando o dia e a hora. Vamos ler esse pensamento? Olha ali, ó. Pode ver que a sequência é essa sequência que está no grande conflito. Primeiro a lei estampada no céu, depois Deus anuncia o dia e a hora. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo o concerto eterno com o seu povo. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra. Estão vendo a sequência? A volta de Jesus, depois da ressurreição dos que morreram na fé da mensagem do 3º anjo, depois da lei estampada no céu, depois de Deus anunciar o dia e a hora da volta de Jesus. Então o próximo evento é a volta de Jesus. Então, queridos, esta é a mensagem que Deus deixou para você em Daniel capítulo 12. Você quer uma mensagem mais confortante, mais confortadora, consoladora, animadora? Como é que eu posso deixar de pregar? Porque as pessoas deixam de ter medo da volta de Jesus, passam a amar a volta de Jesus. Deus não desampara você, Deus tem planos maravilhosos para você. Coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus está preparando para aqueles que o amam. Deus vai honrar você diante dos ímpios. Os ímpios vão ver você com o rosto brilhando. Os ímpios não vão entender a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Eles não vão entender, só os salvos entendem. Os ímpios vão ler os 10 mandamentos, mas não vão entender a voz de Deus. Somente os filhos de Deus entendem a voz de Deus, declarando o dia e a hora da volta de Jesus. E agora o capítulo 12, irmãos, verso 13. Tu, porém, falando para Daniel, vai até o fim, porque repousarás.
Você vai morrer, Daniel. Deus foi claro, né? Você não vai ficar vivo até aquele tempo, Daniel. Você vai morrer, tu repousarás e estarás na tua sorte. Qual é a sorte de Daniel? Ressurreição. Daniel será ressuscitado. Nossos queridos serão ressuscitados. Os pioneiros e fundadores da igreja serão ressuscitados e glorificados e levados para o céu. Amém? Amém? Aleluia, aleluia. Esta é a bendita mensagem profética de Deus para você. O livro de Daniel termina no clímax, no auge da volta de Jesus. Deixe-me orar com você. Pai Santo que estás nos céus, obrigado por esta bendita mensagem profética, que foi escrita não para o passado, mas para hoje, o tempo do fim, e que nós precisamos entender para pregar esta mensagem, preparar um povo para a volta de Jesus. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, para que preguemos sem medo, que o Espírito Santo nos use para proclamar esta mensagem, preparando nossa família e também preparando um povo para a segunda vinda gloriosa de Jesus, pois é em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém e amém.